Eu ia perguntar justamente sobre isso, porque eu imagino que vocês tenham um pouco dessa noção que o seu trabalho, o seu papel em sala de treinamento, em sala de aula, exerce um fascínio muito grande sobre as pessoas. Muitas vezes eu brinco que vocês não têm participantes, não têm treinandos, vocês têm fã-clubes. Então as pessoas imaginam que a sua vida seja uma vida de glamour, de glórias, de viagens e tudo mais. Como é o seu dia a dia? Como é a rotina do instrutor de treinamento? Porque muitas vezes você pega a sua mala de rodinha, vai para lá e para cá, toda maravilhosa, de salto alto, porque eu vejo vocês maquiadas o tempo inteiro, lindas. Mas que hora vocês acordam? Você vai lá dar o seu treinamento, sei lá, você marcou uma turma das 8 ao meio-dia. Depois você vai para a Netflix e fica de chinelo, com o pé para cima. Como que é isso? Mas digam a verdade, que se você vai ver Netflix, compartilhe com a gente a série que você está vendo. Como é essa vida? Porque dizem que a vida de treinamento é uma vida de glamour, de glória. Como é esse dia a dia, meninas? Não tem nada de glamour. É engraçado isso, né? É uma visão externa. Sim, totalmente. Porque, assim, sabe aquela história? Tem uns ditados engraçados, nem sei se eu quero falar deles aqui. Mas sabe, tem um ditado, gente, quem é mais antigo lembra dele. Fala assim, me perdoem se não tenho encontrado uma outra forma, mas fala assim, todo mundo olha as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu levo. Não tem isso? Um pouco assim, isso é um ditado super antigo que minha avó falava assim. Então, quando você olha a vida do outro de fora, você acha verdade. que é tudo... A versão moderna dele é quem vê close não vê corre. Ah lá, tá vendo? A versão atualizada, quem vê close não vê corre. Então, assim, na verdade, a gente não acorda maquiada, não tem isso. E outra, tem vida. Então, assim, eu tenho casa, eu tenho filhos, eu toco essa casa, tá tendo reforma do lado, tá vendo? É assim, ó, alguém começou a bater no prédio aqui do lado. É assim. E eu vou falar uma coisa muito desse momento. O fator online aliviou muito a vida do instrutor. E, por incrível que pareça, o treinamento parece que ficou melhor. Eu percebo muito pelas perguntas dos participantes. Elas estão mais maduras do que o treinamento presencial. Eu não imaginava isso. Mas a gente não tem mais o deslocamento. Eu cheguei a dar... As meninas também fizeram esse tipo de ritmo, mas eu cheguei a dar 12 treinamentos em um mês, 10 fora de São Paulo, 1 em cada estado. A cada 2 dias eu estava no aeroporto diferente. Amigos meus só me viam com mala. E é muito corrido. Então, assim, o glamour do hotel não existe. O que existe, e eu acho que a parte mais encantadora, é você sair de um treinamento falando, ajudei a mudar a vida de pessoas. Porque na hora que a pessoa implementa o GTD, a vida vai mudar. É se implementar, né? Mas existe, sim, um ritmo natural de trabalho. Então, vamos falar da versão online que nós estamos. Os treinamentos, alguns começam às 8 ou às 9. É muito comum eu acordar às 6, 6 e meia, para deixar uma série de coisas em ordem antes de começar o treinamento, até para a casa ficar mais isolada, então tem que deixar um monte de coisa pronta, né, para você conseguir, para que ninguém te solicite nesse período. Dá o treinamento inteiro, muitas vezes tem treinamento na parte da manhã e na parte da tarde. E você falou sobre Netflix, eu gosto muito de ler. Então, assim, se fala assim, qual é o meu momento de parar do que eu faço? Ler. É mais difícil eu ir pro Netflix. Não é que eu não vou, é mais difícil. Mas quando eu vou é para ficar assim com o filho, com o marido, com a filha, etc. Então, eu não consigo muito esse ritmo. E esse negócio da postura em casa, eu trabalho em home office há muitos anos, já, muitos anos. Eu não vou para dentro de uma empresa. Então, eu dou treinamento e volto para home office. Então, eu acostumei com uma postura sempre em ordem, arrumada. Não arrumada como eu dou treinamento, mas dificilmente eu vou ficar de chinelo. Isso foram estudos que eu procurei para conseguir ter produtividade em home office, que foi o conteúdo que deu o nosso treinamento de produtividade em home office, por exemplo, somando. Então, eu sempre estou com um sapato fechado, isso ajuda você a ter postura, calça com botão, fica a dica, mulheres, calça sem botão com elástico, e em algum momento você vai ter que fazer algo para o abdômen voltar para o original. Então, fica a dica. E outra, que você senta direito. Então, assim, sofá evito. Então, assim, é ritmo normal, entre um treinamento e outro, muitas vezes vou fazer almoço, termino o treinamento, vou fazer janta.
vida normal. Eu estudo muito, gosto muito de estudar, e eu tenho muitas atividades à noite de uma escola que eu frequento, que também me consomem esse tempo, por isso que ou eu me organizo, ou eu não dou conta de tudo. Mas é uma vida muito mais leve do que se eu não tivesse esse recurso da metodologia por trás. Incrível, muito bom. Marta tem razão, né? Renata é uma mestra, adorei as dicas. E para você, Marta, como é o dia a dia, como é a rotina? É até curioso a Renata falar disso, porque eu ia comentar exatamente, não o oposto, porque eu concordo com o que a Rê falou, mas essa vida do online fez com que eu me arrumasse da cintura para cima, da cintura para baixo ninguém tá vendo, então eu posso usar o conforto que me convém, que eu desejo. Isso é muito gente da gente, né? Tem muita gente assim. Comum, Marcele, meninas, eu trabalhar de pantufa, ou melhor, eu tenho um puff aqui embaixo da mesa e aí eu estico as minhas pernas, e eu fico aqui com as pernas esticadas enquanto eu falo, porque são horas de treinamento, né? E como a Renata falou, às vezes a gente tem turma pela manhã, a gente às vezes tem turma à tarde e por aí vai. Mas falando de rotina, tô criando esse hábito, eu ainda não posso dizer que eu tenho um super hábito, mas eu tô tentando treinar pela manhã. Então, eu acordo normalmente às 15 para 6 e vou para um box de CrossFit que tem aqui perto de casa. E aí, quando eu retorno, eu pratico meditação, é uma coisa que isso eu já consegui consolidar na rotina. Me organizo, me arrumo, checo a caixa de entrada, não só de e-mails, mas também os compromissos lá do calendário. Eu tendo a sempre finalizar e começar o dia olhando o que está agendado, porque a vida do instrutor é muito planejada, né? Já tem as datas marcadas das entregas e a gente vai se organizando em torno disso. Mas, além de dar treinamentos, eu cuido da área de pessoas da Caldaniel. Então, tem uma série de rotinas que, fora dos treinamentos, eu acabo cuidando, fazendo. Sem contar o pós, meninas. A gente tem que fazer diário de bordo, sinalizando o que aconteceu, os pontos principais que surgiram no treinamento. A gente tem as avaliações de reação, que propõem, às vezes, melhorias ou pontos de atenções que a gente deve colocar. A gente tem o nosso desenvolvimento, as nossas reuniões, leituras, estudos do método. Então, a rotina é mais ou menos essa, Marcele. E à noite, eu costumo atender também. Mas cada dia é um dia, cada turma é uma turma e cada surpresa é única. Uma surpresa saber da nossa estrutura crossfiteira, né? Adorei saber que você está crossfiteira. Como é que é isso? Um momento meditação, super zen. No outro momento, o crossfit. Você joga pneu? Esse bafo você precisa contar pra gente. Como que é isso? Sim, eu jogo pneu também. Mentira! Mas, olha, existe um estereótipo com CrossFit, né? A gente acha que todo mundo que vai tá no mesmo nível. E não! Você nem é musculosa. Deixa eu ver, você é musculosa? Você nem é musculosa, cadê eu? Não é musculosa, poxa! Existe um estereótipo que quem faz CrossFit, joga pneu e faz barra e tudo mais, eu tô no nível básico ainda, Mar. Como eu disse, esse foi talvez uma das vantagens que o treinamento online trouxe, porque viajando dificilmente consigo manter uma regularidade, mas agora eu tô conseguindo e aproveitando bastante. Mas enfim, eu jogo pneu, mas talvez não seja da mesma forma que o time avançado faz. Talvez pneus de bicicleta por enquanto, e aos pouquinhos vai mudando de nível, né? Entendi tudo, adorei. E você, Michele, como é a sua rotina? Tem surpresas para contar pra gente? Ou não? É uma rotina mais normal? Médio, porque é isso. O que a Marta falou é verdade. A nossa vida de instrutor, de certa forma, ela é muito planejada, mas a gente sabe, a gente aprende no GTD que também não é muito assim. A gente não pode planejar 100% do tempo. Bom, é fato que nós estamos muitas horas do nosso dia em sala, em treinamento, né? Só que eu acho que um ponto interessante de colocar aqui, Ma, é que quando a gente vê um instrutor em sala, a gente tem um recorte, né? E, na verdade, eu vejo o trabalho, assim, o nosso trabalho como instrutor com, assim, é uma responsabilidade imensa.
Inclusive, quando eu comecei a estar em sala na Qual Daniel, isso acho que foi um dos pontos que mais pegou para mim, sabe? Mas essa questão da responsabilidade. Em que sentido? Poxa, a empresa fez um investimento bacana para eu estar aqui, né? Eu tenho 20 participantes que pararam o dia de trabalho para estar aqui comigo. Eu lembro uma vez, que eu fiz uma breve conta, sabe? Que era o seguinte, mais ou menos o valor que a empresa pagou para a Qual Daniel, né? Para ministrar o treinamento. Aí eu coloquei os custos de viagem, porque eu lembro exatamente desse dia, gente, era em outro estado, né? Então, custos com viagens, hotel e avião. E daí teve um coffee super bacana, almoço e tal. E daí, se a gente for colocar na conta, a gente precisa colocar também o dia de cada participante, né? Porque o salário, eu quero dizer, o salário de cada participante que tá lá. E eu lembro que deu um valor super alto. E aquilo me assustou de um jeito que eu falei, meu Deus, tudo isso. E é eu que tô aqui, sabe? Então, eu vejo uma responsabilidade muito grande. Onde eu quero chegar com essa fala, Má? Que quando a gente vê o dia do treinamento, a gente vê um recorte. Mas o treinamento, ele começa muito antes do treinamento. Então, a gente tem toda uma preparação para estar em sala. Não é simplesmente vir aqui, liguei o Zoom e comecei a falar. Não, né? Então, a gente entende... Cada turma tem as suas peculiaridades. Então, tem alinhamento com o cliente, tem alinhamento com o vendedor, que fez... Enfim, tem várias questões que a gente faz uma preparação antes do treinamento, sem contar todo o estudo de um instrutor para estar em sala, né? E depois do treinamento, como a Marta falou, então quando o treinamento acaba, o treinamento não acaba para nós instrutores, tem todo um trabalho que a gente faz. Então, esse é um dia de instrutor, falando do quadrado instrutor, né? Antes, o dia do treinamento e o pós. Além disso, nós da Qual Daniel desenvolvemos várias outras atividades, sim, então é muita reunião, sim, as pessoas falam, né, nossa, quanta reunião, sim, a gente tem muita reunião, não tem muito para onde fugir, é e-mail para cuidar, é um monte de projeto caminhando ao mesmo tempo, então é uma vida que, a Rê falou isso agora, né, se não tiver organização, não tem muito para onde fugir, não tem como realmente caminhar com tudo isso ao mesmo tempo, vamos colocar assim, sem pirar, sabe? Essa que é a realidade, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, sim. E importante que quando eu tô num treinamento, eu tô aqui com vocês, todas as pendências da minha vida precisam ficar de lado, né? Porque agora eu tô aqui com vocês. Então isso acho que é um aprendizado que a gente vem tendo, que o GTD é fundamental nisso, de eu realmente estar presente nisso que eu tô fazendo. Então, isso é um pouco do nosso dia a dia, vamos colocar assim, que de glamour eu dei risada também, Má, porque quando eu olhava as instrutoras lá, que eu falei para você, era exatamente essa visão. No dia de treinamento, super maquiadas, de salto, gente, que máximo essa função. Depois você fala, não é minha assim, gente. Enfim... Além disso, então, né, eu trabalho aí normalmente o dia comercial, vamos colocar assim. Também estou na mesma pegada que a Marta. Esse ano, né, o projeto Academia saiu da minha lista de algum dia, talvez. Então, também aí, 6 da manhã, já tô lá batendo na academia. Eu costumo brincar que eu me tornei a pessoa que eu mais temia, que acorda às 5 e pouco da manhã para ir para academia. É um trabalho a ser desenvolvido? Hoje eu fui para academia? Não. Ontem eu fui para academia? Não. Mas semana passada eu fui? Fui. Então é assim que a gente vai tentando fazer. É a vida, né? E aí, quando acaba 5, 6 horas do trabalho, ainda tem toda a vida, né, Má? Então, faço aula de inglês, faço pós 2 vezes por semana, tem louça para lavar, e daí tem banheiro para lavar, tem marido para você falar, oi, tô aqui, como é que você tá, né? E, enfim, Má, é um pouquinho aí do que acontece, tá bom? Uma vida muito glamurosa, realmente, senhoras e senhores. Muito glamour, tirando os perrengues. Tem algum glamour. Ai, maravilhosos vocês. Talvez as pessoas imaginem que vocês já nasceram assim, organizadas, maravilhosas e perfeitas. Quase uma réplica da Super Nanny. Não é isso? Vocês são réplicas da Super Nanny. Mas sempre foi assim?
Como foi que a organização entrou na sua vida? Ou já veio com vocês? Renata mencionou alguma coisa sobre burnout agora há pouco, né, no começo da nossa conversa. Como é que foi isso? E isso foi se transformando? Como é que o GTD surgiu para vocês? Como é que foi, Rê? Então, deixa eu falar. Eu acho muito legal eu falar essa parte, as meninas vão falar também, porque cada pessoa tem um perfil. A forma como o seu cérebro funciona, se você tem predominâncias entre hemisfério cerebral direito e hemisfério cerebral esquerdo. E quando a gente fala predominância, é uma vírgula, hein? Mas eu trabalhei com criação a minha vida inteira. Eu tenho predominância do hemisfério cerebral direito, que é a parte da criação. Quem tem predominância do hemisfério cerebral direito, claro que vai ter uma menor predominância do hemisfério cerebral esquerdo. Então, assim, uma pessoa muito criativa é totalmente perdida no tempo. É meu caso. E isso é legal de falar. Eu não tenho a base organizada. A minha cabeça, ela não tem a base organizada. Eu sou muito criativa. Eu vou me perder no tempo, eu vou me perder nas ideias, eu vou abrir um monte de coisa e não vou fechar. Foi isso que o GTD encantou. Uma das primeiras coisas que eu vi lendo o livro, isso tem 15 anos, lendo o primeiro livro do David Allen, é que eu comecei a perceber que tudo que eu abria eu podia fechar, e as coisas não fechavam na minha vida porque eu já estava com outra ideia. Claro que como o escritório era meu, eu tinha as ideias e todo mundo cumpria as ideias e o negócio andava bem. Mas tinha um monte de ideia que dependia só de mim que ia ficando para trás. A minha família é organizada, meu irmão é engenheiro, trabalha ali na cabeça pensante do metrô, então não é do DNA, é do meu jeito de ser. Então, assim, quando eu converso com alguém hoje e eu falo, eu não era organizada, amigos, etc., eles falam assim, não, como assim? Então, eu não era. Eu procurei um método que me ajudasse. Então, assim, a gente tem como desenvolver as competências que não estão desenvolvidas. Então, sem a metodologia, eu vou ter a vertente natural minha, muito criativa, abro processos, não encerro, não consigo acompanhar tudo. Eu precisei de um método por trás, e isso eu acho que todas as pessoas deveriam buscar em todas as suas competências que precisam desenvolver. Tem como, não fiquem refém delas, porque ninguém nasceu pronto. Eu tinha essa sensação também, eu ia falar, como assim? Imagina, eu olho para você, vejo a Super Nani. Que bom saber que nem sempre foi, que tem jeito. Adorei, uma dica muito importante para aquela pessoa que está lá assoberbada, se sentindo com muitas tarefas, tem gente que fica doente, né? Então, é bom saber que tem jeito. E a Marta, como é que foi, Martinha? Você já nasceu assim? Quando você era criança, você era aquela do brincou, guardou, e tudo maravilhoso, tudo bem? E depois foi melhorando, desenvolvendo, ou não? Você aprendeu também, assim como a Renata? Olha, Marcele, a gente brinca, eu não lembro quem fala isso, mas eu já ouvi, que algumas pessoas parecem nascer com DNA organizado e outras com DNA desorganizado. Eu tô no time do desorganizado, na verdade. Meu marido também. Queria só falar isso. Eu comecei a me organizar a partir do GTD e eu acho que vale pontuar uma coisa, né? Que ser organizado não é ter uma vida plena, uma vida sem oscilações ou quem dirá perfeita. Eu acho que a organização ela só te dá mais base para aquilo que você precisa fazer, né? O que você organiza no externo acaba ajudando na organização interna por consequência. Mas eu sempre coloquei pessoas organizadas em uma posição muito utópica, uma posição de, nossa, como consegue equilibrar tantos pratos? E a real não dá para equilibrar todos os pratos. O que você consegue é investir energia naquilo que é mais relevante, naquilo que tem um impacto maior, né? Mantenha os seus principais pratos no ar, mas não quer dizer que você dá conta de absolutamente tudo. E talvez, quando eu me dei conta disso, quando a chavinha virou, aí sim eu comecei a me considerar uma pessoa organizada. Quando eu passei, de fato, a atender o que era mais relevante para o meu dia a dia. Hoje eu me considero também, eu sempre mantenho o radar ligado com a minha mesa, com o guarda-roupa, né, que muitas pessoas têm dificuldade de manter isso em ordem, com o meu calendário. Abrir a porta, vai cair tudo na sua cabeça ou não? Não. Tem gente assim, né? Não pode nem abrir a porta, senão vem tudo. Eu diria que nesse momento não, mas eu não me arriscaria a falar isso para sempre, né? Isso é ser gente da gente, é bom isso.
Bom, mas de todas as formas, algumas coisas eu mantenho o radar mais ligado, outras eu desapego. O importante é conseguir atender o que é mais relevante momento a momento, né? Porque na vida, Marcele, tudo é importante. Tudo. E se a gente começar a querer priorizar pela importância, a gente vai se sentir sempre insuficiente, porque importante tudo é. E se não fosse, não deveria nem estar no nosso radar. O que vale mesmo é o de maior impacto, relevante, aquilo que, enfim, você não pode deixar cair. E para mim? Não pode falar porque ela é virginiana. Ah, aí, cara. Já veio assim, veio de fábrica. Mas nós falaram DNA aí, né? Mas, enfim, eu acho que antes do GTD eu já me considerava uma pessoa organizada, mas a forma de caminhar mesmo, sabe? Sempre me irritou o guarda-roupa desarrumado. Nunca gostei de olhar e não encontrar nada. Mas era mais do meu jeito mesmo, sabe? Mas eu acho que se a gente for ter que escolher ou um lado ou outro lado, eu sempre gostei um pouquinho mais das coisas mais certinhas. Aí talvez meu lado virginiano de ser, pode. Mas eu sempre gostei disso. Mas foi uma coisa, mas era sempre algo muito intuitivo, sabe, Mal? Que eu achava que tinha que ser assim. Não tinha um caminho, um método. Eu ia entendendo mais ou menos como que eu achava que as coisas funcionavam e tentava seguir desse jeito, mas eu sempre gostei mais desse viés, um pouquinho as coisas mais organizadas no meu controle, enfim. Aí o GTD veio para colocar a ordem de tem um começo, meio e fim, tem uma estrutura, né? No meio do caminho aí eu tive a oportunidade de fazer uma formação de personal organizer, tanto de home quanto de office. Nunca exerci, nunca foi o objetivo, né? Foi só para conhecimento. Mas aí veio para ajudar, assim, nossa, agora tem tudo isso, vem para ajudar. E como eu falei, o GTD veio para colocar essa ordem de não, é assim, então você segue esse caminho, né? O GTD ele não são um compilado de dicas. É uma estrutura, é uma metodologia, né? É uma engrenagem que te explica o porquê e como fazer as coisas. Então, hoje, sim, tenho os meus momentos, como todo mundo, acho que a Marta colocou muito bem isso, hoje eu não quero, ou, enfim, né? Para não ser aquela coisa chata, sabe? Aquela coisa regrada de parece que você é refém da organização, que é uma outra coisa que não tem nada a ver, ao meu ver, com isso que a gente está falando. Eu já ouvi muitas pessoas falarem isso, né? Nossa, você dá treinamento de produtividade e organização, eu prefiro deixar a vida me levar. Mas não é isso que eu tô falando, gente, é outra coisa. A gente só tá querendo ter uma vida minimamente, sabe, tranquila para que você saiba exatamente o que fazer, onde estão suas coisas e quais são as suas prioridades. É isso. Né? A gente não tá querendo que ninguém seja o chato de tem que ser assim, ponto, acabou. Sabe aquele negócio, Madi, quando você vai viajar, aí você faz o roteiro da viagem, né? Para minimamente se organizar. Aí você vê um negócio super legal ali, você fala, vamos fazer aquilo? Não pode, porque tá no roteiro. Não tá no roteiro. Mas não é isso, gente, que a gente tá falando, é exatamente o contrário. Eu quero ser livre para poder fazer as escolhas no momento que eu quiser. E para poder mudar o meu roteiro ou a minha organização, se assim eu quiser, né? Então é um pouco disso. Tem uma questão interessante aí, que é o seguinte, o GTD ele não trata de organização, Michele falou bem isso, ele trata de produtividade, a organização é meio do caminho. Então, aí a questão que eu até vou comentar isso que a Michele falou, que é muito comum. O GTD, ele te torna mais produtivo para te sobrar tempo para você ter liberdade na vida para outras escolhas. Então, essa história de deixa a vida me levar, eu posso então colocar uma frase. Quem não sabe onde quer chegar, certamente não chegará em local nenhum. Essa frase não é minha, é uma frase conhecida, mas é isso. Se você não tem objetivos, você simplesmente não vai chegar em local nenhum. O GTD te ajuda a atingir esses objetivos mais rapidamente. E te sobra tempo. E esse tempo você pode viver outras coisas na vida para ter o equilíbrio que você quiser.